Bom dia, que Deus em Cristo Jesus te abençoe e quero deixar essa mensagem que considero eu importante. Há um versículo bíblico, ou talvez mais de um, que diz assim: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Uma certa feita eu ouvi um pregador ministrando que a coisa mais dura que o ser humano possa ouvir é essa: a rejeição do Todo-Poderoso, né? Deus rejeitar a nós. E eu estou no espaço-tempo, assim como você que está ouvindo, que ainda é um tempo chamado oportuno, né? A Bíblia fala, no dia de hoje, né? No dia de agora, se ouvires a minha voz, não endureceis os seus corações. E o que ocorre? Deus nos imbuiu de responsabilidade, não tem como. Ninguém consegue se desprender do tempo e dizer assim: Renato, você tem que fazer desse jeito, ou congelar o tempo, Renato. Eu estou falando, usando meu nome, né? Porque eu refiro-me a mim primeiro, né? Eu não consigo, ninguém consegue travar o tempo. E ninguém consegue puxar o freio de mão do tempo e dar tempo para não chegar ao dia, ou seja, chegar aquele dia em que estaremos perante Deus. Ninguém consegue. Ninguém consegue congelar o tempo. O mais que a gente consegue é admitir aquilo que Deus nos está expondo. Mas a gente também não consegue em nós, a gente só consegue com Ele. Porque a gente é pecador, miserável, pobre, segue nu, a gente destituído da graça se achou, né? Então, assim, pelo fato de termos pecado, contamos com o amor de Deus para nos admitir. O máximo que a gente pode fazer é ser como aquele publicano que se prostrou e bateu no seu peito e disse: ser propício a mim, Pai. Ser propício a mim, Deus. Porque eu sou tudo que esse fariseu está dizendo aí. O fariseu, ele dizia, né, para o publicano, né, eu não sou como esse homem, né? O fariseu não sabendo ele que estava se lascando ao dizer, né, dou meus dízimos, compro as minhas ofertas, não sou que nem esse aí, ó. O fariseu dizia para si próprio, né, eu sou alguma coisa. E ninguém é diante de Deus. Deus é que é. Amém, igreja? Então, o que eu quero deixar aqui essa manhã, quando você for dobrar o seu joelho lá no lugar secreto, a Bíblia fala o lugar secreto é o seu quarto. Quando orares, fecha a porta após você e lá em secreto, ora ao teu Pai que está em secreto e Ele te recompensará. Que a sua primeira petição seja o que o Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que você possa orar e falar assim, ó, por exemplo: Pai Nosso que estás no céu. Primeiro, você já agradece por esse primeiro ponto. Deus, muito obrigado por me permitir te chamar de Pai. Porque o seu único filho foi Jesus. E se o Senhor me permite te chamar de Pai, é porque o Senhor está me admitindo como filho, na companhia do seu Filho exclusivo. Seja feita a tua vontade, Pai. Me ajude, por amor do seu nome, a viver a tua vontade, pois eu reconheço que de mim mesmo eu não sou capaz. Por isso, não me abandone para que naquele dia o Senhor não diga: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Produza no meu coração arrependimento. Por amor do seu nome, me ajuda, me sustenta, Pai, diante de ti. Assim na terra como no céu. Lá no céu, os anjos obedecem a Deus. Há uma paz gloriosa. Todos os seres celestiais temem e respeitam a Deus junto ao seu trono e junto ao seu reino de glória. Só que aqui na terra não, aqui na terra é uma retumbância total. Aqui na terra, os homens desrespeitam uns aos outros, não amam o próximo, mulheres não respeitam os esposos não respeitam as esposas, filhos não respeitam os pais e pais não respeitam os filhos. E aí vem as atitudes mais atrocidades, que é um matando o outro. Mas quando você fala: Deus, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, você está declarando o reino de Deus. Então, peça a Deus que Ele implante o reino dele através da sua vida nessa terra. E diga: Senhor, é isso, né, que cumpre em mim a sua vontade e faz em mim o teu querer. Né, que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos diariamente ser alimentados por dois alimentos, o físico e o espiritual. Esse alimento ao qual o Senhor está me permitindo transmitir é o alimento espiritual. Então que você possa pedi-lo: oh Deus, me alimente com o alimento espiritual, porque sua palavra diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas precisamos também se alimentar do alimento físico. E o diabo tem também trabalhado nessa área, porque o diabo, ele hoje tem usado o homem para criar os industrializados, aqueles que a gente muitas vezes come, que encaminham o nosso corpo para o câncer e doenças degenerativas. Então o que você deve fazer? Deve orar a Deus primeiro para te dar sabedoria na alimentação física. Que esse pão nosso de cada dia que Ele te der, que seja o pão genuíno e não aquele fermentado por mãos humanas. Que Ele possa santificar o seu alimento, porque Jesus, quando ele ia iniciar uma alimentação física, Ele erguia aos céus os pães, Ele erguia aos céus o líquido e dava graças ao Pai, confiando que o Pai iria santificar aquele alimento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixe cair em tentação. Ou seja, Deus, Ele nos dá presentes maravilhosos. Deus te dá uma casa, ou Deus te dá um aluguel, ou Deus te dá uma esposa, ou Deus te dá um filho. Mas aí vem a tentação do diabo. E a tentação do diabo é qual? Fazer você não ser grato pelo que Deus te deu.
Não se contentar por aquilo que Deus te deu. E muitas das vezes querer o que o vizinho tem. Então você deve pedir a Deus para não cair em tentação. Mas estar alegre com o que Deus te deu. E confiar que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, se tiver alguma coisa que melhorar, é só pedir a Ele. Que Ele vai melhorar segundo a sua vontade. Pois a palavra de Deus falando que se pedirmos alguma coisa e essa coisa corresponder à vontade de Deus, Ele vai nos conceder. Então, assim, não temos motivo para andar insatisfeitos, reclamando. Pelo contrário, a gente tem motivo de sobra para agradecer. Porque uma pessoa que Deus te deu presente como um filho, por exemplo, foi comprado pelo sangue de Jesus. Se Deus te deu um filho, não importa se esse filho ele ainda não crê em Jesus, se ele ainda resiste ao evangelho, ou se ele é desobediente, ora a Deus e peça a Deus para trabalhar. Deus é poderoso para fazer. Se ele é obediente, mas ele não é como você queria, é você que deve pedir a Deus para te tirar debaixo de tentação. Porque se Deus permitiu ele estar diante de você, é porque ele é precioso. Eu estou dizendo isso aqui, não generalizando, tá, gente? Porque o incontentamento de muitas pessoas é vasto. Se a esposa que você tem, por exemplo, hoje não é tudo aquilo que você mais quer, ora a Deus e pede a Deus, ó Deus, me dá sabedoria, amor, temor e tremor, para que eu possa amar, para que eu possa respeitar, porque vale o sangue de Jesus e são preciosidades de Deus. Mas, aliás, pulei, já ia pulando, né? Perdoa as minhas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. É muito fácil a gente querer ser perdoado, mas perdoar não é fácil. As pessoas, infelizmente, elas não respeitam o primeiro Deus e não respeitam a gente. Então, eles muitas das vezes vão ficar devendo mesmo se não houvesse devedor, se não houvesse mal pagador, se não houvesse ofensa, e se não houvesse isso, Jesus não haveria necessidade de Jesus dizer isso, né? Então a gente, querendo ou não, uma hora vai sofrer com pessoas assim, ou seremos esse tipo de pessoa. Então nós precisamos pedir a Deus para nos perdoar nós, ajudar a gente a perdoar quem aprontou com a gente. Pois a palavra de Deus diz, se não perdoarmos, tampouco seremos perdoados. Então é uma condição absoluta sobre as nossas vidas. Deus colocou essa condição sobre nós. E nós precisamos recorrer a Ele para ter força, para perdoar, para amar, para viver na companhia dessa pessoa, qual o Senhor nos coloca diante dela, e perdoar, e ainda desejar o bem para essa pessoa, orar a Deus para que essa pessoa seja uma pessoa que salde os seus compromissos, que respeite o alheio, né? Livra-me do mal. O mal, ele está em todo lugar. Às vezes a gente pensa assim, é dito, né, que os aviões são hoje, né, o transporte mais seguro do mundo. Pode ser. Mas o lugar mais seguro do mundo, que eu quero dizer para vocês, é o lugar em que Deus está. Se você levantou cedo e falou com Deus em oração, ó Deus, livra-me, esteja comigo, Senhor, nessa viagem. Eu estarei viajando de avião. Que o Senhor esteja comigo, realmente vai ser seguro. Mas não é porque o avião é seguro, é porque Deus está com você e é seguro. Eu vou andar de moto, Senhor, hoje. Moto, Senhor, lá no João 23, toda hora chega alguém com a perna quebrada, com o braço quebrado, todo quebrado por causa de moto, faltando pedaço. Mas se você orou a Deus e falou, Senhor, guarda-me quando eu estiver pilotando a moto, esteja comigo todos os dias, Pai, livra-me do mal. A moto é mais segura do que um avião sem Deus. E o passeio é menos seguro sem Deus, se você não tiver Deus. Eu falo passeio, né, que você vai fazer. Se não tiver Deus, ele é inseguro. Se tiver Deus, ele é seguro. As pessoas, elas são atropeladas. As pessoas no passeio, eu falo no passeio agora, local onde tem a rua, né, e o passeio. No passeio, por exemplo, da rua. Se a pessoa estiver andando, um carro pode vir por trás e atingir ela. Mas se você orou a Deus e falou, Deus livra-me, Deus vai te livrar. Senhor, se necessário for que eu chegue atrasado no meu serviço, mas que eu chegue protegido. Senhor, se necessário for que eu chegue adiantado no meu serviço, mas que eu chegue protegido. Esteja comigo, Deus. E eu vou falar com você que a proteção de Deus vai além do que você imagina. Porque a proteção de Deus, ela, além de ser a visível, Deus usando às vezes um policial, Deus usando às vezes uma pessoa, Deus usando às vezes, né, várias circunstâncias, né. Deus, ele tem anjos poderosos te guardando, porque a palavra de Deus fala que o adversário fica ao derredor, não ao redor. Ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então Deus te guardará. Amém. Não me deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Pois a Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é que criou a nossa vida. Ele que deu o boot da nossa vida. Nós começamos a partir do sopro que Ele nos soprou. E encerraremos expirando esse mesmo sopro. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito conforme a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Deus te abençoe em Cristo Jesus.